Você já percebeu que após as coisas darem errado em nossa vida, ou após cometermos uma falha, a nossa tendência é recuar? A nossa tendência após as coisas derem errado é nós nos vitimizarmos, procurar culpados ou, na maioria das vezes, nos culpar por aquilo que deu errado, pelo problema, pela situação. Isso é quase que automático. O nosso cérebro, todas as vezes que tentamos fazer algo e dá errado, o nosso cérebro nos sabota. Ele coloca em nós a culpa. Você não tem capacidade, você nunca vai conseguir fazer isso, você não é inteligente, você não é capaz. Sensações e sentimentos como esses constantemente visitam a nosso cérebro e a nossa mente. E geralmente eu atendo e vejo pessoas que estão com as vidas totalmente travadas. Porque a vida é assim. A vida é feita de erros e acertos. Mas o que faz pessoas vitoriosas nessa vida de erros e acertos são as pessoas que erram e ainda assim se levantam. São as pessoas que falham e ainda assim insistem, tentam novamente até conseguir corrigir. Fica comigo esta manhã porque o Café com Palavra dessa sexta-feira está imperdível e eu quero falar sobre isso. Como o nosso cérebro reage e por que o nosso cérebro reage de forma tão negativa quando as coisas dão errada. Porque muitas das vezes eu olho para mim e não consigo ver as qualidades, não consigo ver o meu potencial. Parece que todo mundo é mais inteligente do que eu. Parece que as pessoas conseguem e eu não consigo. Parece que para as pessoas as coisas são mais fáceis e para mim tudo é mais difícil, tudo é mais pesado. Por que será que nós temos esse pensamento? É sobre isso que iremos falar no dia de hoje. Portanto, já chegue chegando, deixa a sua mensagem aí, o seu bom dia, deixa aí o seu nome para a nossa oração depois da mensagem, porque nós vamos fechar essa semana com chave de ouro. Nós estamos na série Atitudes e esse é o nosso Café com Palavra, esse é o nosso devocional de hoje. Quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui tem o botão inscrever-se. Você faz isso de forma gratuita, não paga nada por isso, ok? E uma vez inscrito no nosso canal, todos os dias, quando lançarmos uma palavra, o YouTube ele vai recomendar para você essa mensagem, essa palavra, e será uma bênção. Lembrando que o Café com Palavra, toda segunda a sexta é o nosso Café com Palavra. Eu quero dar uma notícia para vocês aqui. A partir de segunda-feira, gente, nós vamos fazer o Café com Palavra 8 horas da manhã. Nós vamos fazer pelo menos 2 semanas às 8 da manhã, devido a uma agenda de compromissos que eu estou tendo essa semana. Sem Café com Palavra a gente não fica, ok? Ajusta aí o seu relógio, coloca aí para despertar, se programe. A partir de segunda-feira, o Café com Palavra será 8 horas da manhã, pelo menos durante 2 semanas, tá certo? 2 semanas é certeza que teremos nosso Café com Palavra às 8 da manhã para organizarmos alguns compromissos. Sem Café com Palavra não tem como, gente. Eu dou um jeito na agenda, eu aperto dali, eu estico dali, enfim. Mas nós já temos esse nosso compromisso, completamos 1 ano agora. Eu tenho certeza que vamos completar 2, 3, 10, 20. Se Jesus não voltar, meu filho, vamos estar juntos. Você vai estar vendo minha cara preta durante muito tempo. E você que ainda não é inscrito, que já se inscreveu, dá certo. Você que ainda não deixou o like, deixa o like aqui. Esse like aqui abaixo é você dizer para o YouTube, recomendo o Café com Palavra, manda essa mensagem para outras pessoas, abençoe outras vidas. Então like é quando você está recomendando, pedindo para o YouTube recomendar esse conteúdo. Combinado, queridos? Vamos para o nosso texto bíblico, porque essa mensagem de hoje ela é extraordinária. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a palavra do Senhor nos diz assim: certo dia, Jesus estava perto ao lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Isso aqui é muito forte. E a todos, lance as redes para a pesca.
Vá para onde as águas são mais profundas a todos e lance as redes para a pesca. Olha o versículo 5, gente, que lindo. Simão respondeu: Mestre, esforçando-nos a noite inteira e não pegamos nada. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Somente até aqui. Uau! Glória a Deus! Esse texto bíblico, gente, é uma palavra muito forte, muito especial. Aqui Jesus está ministrando a palavra à beira da praia, uma grande multidão em volta de Jesus, coração aberto, coração quebrantado para ouvir a palavra de Deus, pessoas sedentas de uma palavra de vida, pessoas que outrora estavam sendo sufocados pela religiosidade, sufocado por uma tradição arcaica que eles costumavam guardar as leis de Moisés. Eles guardavam as leis do Antigo Testamento, que eram leis duríssimas, onde era dente por dente, olho por olho, onde eles prezavam muitos costumes e muitos ritos. Olha, a alma que pecar, essa morrerá. Então eles faziam justiça com a própria mão. Se pegasse alguém roubando, em algumas culturas, decapitavam as mãos, o membro onde a pessoa havia roubado. Se pegava alguém em adultério, a pessoa era totalmente apedrejada. Pedradas em plena praça pública, a pessoa era apedrejada. Se alguém blasfemasse, também seria apedrejado. Então era uma lei muito severa. Era uma lei muito dura. E eles achavam que exercendo a lei com tal rigor, Deus se agradaria deles. Eles pensavam que Deus gostava que eles fossem dessa maneira. Eles consideravam, acima de todos, pessoas zelosas da lei, sendo que, na verdade, eram pessoas que julgavam, pessoas que apontavam, pessoas que também tinham suas falhas, os seus erros, porém, escondiam os seus erros e, quando aproveitava alguém que caía, eles iam e massacravam. Eu olho para essa prática tão distante dos dias atuais e tão presente. Como tem pessoas assim hoje em dia, gente? Escondem os seus erros e apontam o dedo naquele que peca. Quando descobre que alguém errou, é o primeiro a julgar, é o primeiro a maltratar, é o primeiro a ferir, é o primeiro a punir. Infelizmente, vivemos em uma era onde as pessoas não têm amor, onde a empatia, gente, é algo raro. As pessoas não se colocam nos lugares das outras, simplesmente elas querem o seu bel prazer. Se está fazendo bem para mim, eu estou. Se não estiver fazendo bem, eu não estou nem aí. Pessoas que não se importam crescer na vida pisando em outras pessoas. Pessoas que não se comovem com a dor de outras pessoas. E pior, pessoas que quando alguém é promovido, quando alguém é abençoado, elas se sentem ofendidas, têm inveja, ficam com raiva, ficam com um sentimento ruim no coração, como se aquela pessoa não merecesse a tal bênção que está recebendo. Infelizmente, essa é a geração que nós vivemos. É uma geração de pessoas sujas que falam de pessoas mal lavadas, de pessoas que pecam também, mas quando encontram o erro de alguém, querem apontar. Que o Senhor nos converta, que o Senhor converta os nossos corações, para que nós possamos exercer a misericórdia. Quando eu falo sobre isso, eu não estou incentivando ninguém a passar a mão na cabeça de pecado de ninguém, muito pelo contrário. O Senhor, é uma frase que nós usamos, o Senhor odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu preciso abraçar aquele que peca, dando a ele a convicção e a certeza, olha, você tem uma consequência pelos seus atos, mas você não vai sofrer sozinho. Conta comigo, eu estarei do seu lado, estarei te apoiando, estarei orando por você. Se precisar de mim, eu estou aqui. É isso que as pessoas precisam, gente. Pessoas que erram já estão sendo punidas pela consciência. Pessoas que erram já estão passando a vergonha da vida delas por terem errado. Não precisamos colocar mais peso nos ombros dessa pessoa. Precisamos acolher e abraçar. É isso que o Senhor nos ensina. Pois bem, aqui estão os pescadores em 2 barcos que não pescaram absolutamente nada. Saíram na noite anterior para poder pescar e passaram a noite inteira em alto mar, gente. A noite inteira trabalhando. Não estamos falando de pescadores amadores.
Se colocar o pastor Carlos mais 2, 3 pescadores amadores dentro de um barco, com toda certeza, dificilmente iremos pescar alguma coisa. Possa ser que na sorte alguém pesque alguma coisa, porque não somos profissionais. Não sabemos o melhor horário, os melhores locais, não sabemos. Tanto é que quando as pessoas vão pescar em alto mar, alugam-se barco e na maioria das vezes o dono do barco, com toda a sua experiência, ele leva ali os velejantes, leva ali as pessoas que vão pescar nos lugares que ele já conhece. E dentre aqueles que vão pescar, sempre tem aquele que já tem experiência. O que eu quero dizer com isso, gente? Que naquela noite tinha tudo para dar certo. Aquela pescaria tinha tudo para ser uma das pescarias mais bem-sucedidas da história desses homens. Mas mesmo com tudo para dar certo, deu errado. Nós precisamos entender que nas nossas vidas é assim. E muitas das vezes vai acontecer. Projetos que você olhou e falou, já deu certo, já é meu, eu já tomei posse, já aconteceu, e de repente acontece tudo o inverso e dá errado. É normal entender que nem sempre ficaremos felizes, nem sempre sorriremos, nem sempre as coisas vão acontecer como nós queremos. Em alguns casos, as coisas vão dar errada. Mas, meu Deus, pelas minhas contas ia dar certo, mas eu pensei, tudo bem. Esses pescadores também pensaram que ia dar certo. E deu errado. A vida é assim. A vida, às vezes, vai nos surpreender. E algumas vezes de forma até negativa. Mas o segredo de quando formos surpreendidos pela vida não é retrair, não é reclamar, não é murmurar e nem deixar de fazer mais uma vez, nem tentarmos novamente, muito pelo contrário. Quando algo der errado, o Espírito Santo, o Senhor quer que nós nos levantemos e tentemos novamente. Quando as coisas fugirem do nosso controle, a vontade de Deus é que você se levanta e entenda. Se não deu certo dessa vez, eu vou parar, vou ver o que deu errado, onde foi que eu errei, se a falha foi minha ou se não foi, vamos ver o que aconteceu, tudo bem, vamos corrigir e vamos tentar de novo. Vamos corrigir e vamos fazer acontecer de novo. Não é simplesmente desistir, não deu certo, eu desisto. Não deu certo, acabou. Não. Não é sobre dar certo e errado, mas é sobre quantas vezes você vai tentar até isso dar certo. Tem pessoas frustradas porque tentaram uma única vez e não deu certo, parou. Deus não tem isso para mim não. Imagine, irmãos, se o pastor Carlos, que hoje está ministrando para você já há um ano aqui no Café com Palavra, só no YouTube. Fora do YouTube estamos mais há mais tempo. E pregando nas igrejas, em praças, cadeias, enfim, no baile funk, o lugar que eu já preguei também, tem no meu Instagram essas fotos. Pregando a palavra de Deus são mais de 25 anos. Imagine se na primeira pregação que eu fiz deu errado. Claro que deu errado. Eu errei nome de personagem bíblico, eu suei, eu gaguejei, não deu para entender nada do que eu falava. E se eu parasse naquele momento? Quantas almas que se converteram através da pregação do pastor? Deus usou o pastor pela misericórdia, porque tudo quem faz é Deus. Quem usa é Deus, o Espírito Santo que nos move. Mas quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas foram batizadas através da pregação do pastor? Quantas pessoas foram discipuladas através do pastor? Mentoreadas através? Quantas vidas mudadas através do pastor Carlos? Se eu tivesse desistido no momento em que eu tentei fazer uma pregação e errei. Se eu tivesse desistido da vez que eu pequei e caí. Se eu não tivesse me levantado novamente. Não é só sobre mim. É sobre vidas que Deus vai impactar através da minha vida. Então entenda que primeiramente não é só sobre você. Quando você desiste de viver, desiste do seu chamado, desiste do seu sonho, desiste da sua profissão, da sua carreira, você não está apenas desistindo só de você, está desistindo de vidas, da sua família, de pessoas que te amam, de pessoas que vão precisar de você. Você está desistindo do chamado de Deus. Portanto, para essa sexta-feira, a palavra de Deus para você é essa: você está proibido de desistir. Se você tiver que desistir hoje, desista de desistir. Você pegou ou bugou o seu cérebro. Desista de desistir. Está fora de cogitação desistir. Parar não é uma opção nessa manhã de sexta-feira. O Senhor quer que você avance. O Senhor quer que você prossiga. O Senhor quer que você se levante. O Senhor quer que você vá para cima. Pois essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para a sua casa. É a vontade de Deus para a sua família. Essa é a vontade de Deus.
Os pescadores não pescaram absolutamente nada. E Jesus, vendo aqueles pescadores lavando as redes para ir embora, diz a Bíblia que Jesus se aproxima, ele entra em um dos barcos que era o de Simão Pedro, e Pedro, ao lado de Jesus ali, Jesus vai pregando para a multidão dentro do barco de Pedro. A preocupação, o coração de Pedro estava tão fechado naquele momento, porque ele só pensava na pescaria que deu errada. O que deu errado? Onde foi que eu errei? O que aconteceu? Por que não deu certo? Será que eu fui no dia errado? Será que eu não vi o lugar que dá os peixes? Eu estou sempre aqui. Sabe esses questionamentos? O que aconteceu? Qual é a culpa? E não sei o quê. E o nosso cérebro, ele é muito interessante, gente, que ele vai sempre nos colocar como culpados. Mesmo quando a culpa não é minha, o meu cérebro vai tentar me culpar. O seu cérebro vive te culpando 24 horas, mesmo quando você não fez nada. Existem pessoas que estão se lamentando por relacionamentos que não deu certo e você não foi culpado na maioria das vezes. Se culpando porque foi mandado embora da empresa, tentando saber o que foi que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e a culpa não foi sua. Se culpando por amizades, por pessoas que saíram da sua empresa, da sua igreja, da sua vida, e você se culpa. Será que eu não fui um bom líder, não fui um bom pastor, não fui um bom pai? Será que eu não fui uma boa mãe para o meu filho estar desse jeito? E na maioria das vezes a culpa não foi sua, mas o seu cérebro ele insiste em te culpar, em te colocar como a vilã, como a culpada dessa história. Pedro estava nesse momento dessa forma, se culpando, se martirizando. Jesus alimenta a multidão com a palavra e agora dá a Pedro uma ordem. Pedro, vamos para onde as águas são mais profundas. Vamos para onde as águas são mais profundas. E esse pedido de Jesus, ele é muito mais poderoso do que você imagina. Porque Jesus estava levando Pedro no lugar onde deu errado. Jesus está levando Pedro mais uma vez na cena aonde ele foi frustrado, aonde Pedro não conseguiu pescar nada. Jesus está dizendo, vamos para lá de novo. Geralmente nós corremos de viver situações ou de lugares onde algo deu errado. Alguns anos atrás, gente, eu acho que não foi no ano de 2023, se não me falha a memória. Eu acredito que sim, nós já estávamos no Café com Palavra na época, foi logo no comecinho de 2023. Logo, eu acho que nós íamos começar, ou já estávamos começando. Foi em janeiro, eu lembro que foi em janeiro, que é o mês do meu aniversário. Eu estava vindo de moto e, normal, andando devagarzinho na moto, que um rapaz fez uma conversão perigosa. Ele virou o carro assim num lugar que não era para virar. E quando eu vi, já estava em cima. Eu tentei tirar a moto dele e assim ele me pegou, caí no chão. Caí de moto. Machuquei, ralei. Nunca tinha andado de ambulância. Primeira vez que fui andar de ambulância, fui parar no hospital, achei que tinha quebrado a perna, enfim. Todas as vezes que eu passo nesse lugar, gente, é um caminho que eu passo. Todas as vezes que eu passo lá, eu lembro do dia do acidente. Você acredita? Todas as vezes que eu passo lá. Foi em 2023, acredito isso. Já passaram mais de 2 anos. Vão completar 3 anos, na verdade. Todas as vezes que eu passo lá, eu me lembro. Os primeiros dias que eu passava lá, e de moto ainda, eu passava mais devagar. Eu passava com medo. O coração dava aquela acelerada. Por quê? Porque meu cérebro lembrava, olha, foi aqui que você caiu. Toma cuidado, você vai cair de novo. É isso que nosso cérebro faz. Quando algo dá errado na nossa vida, ele tenta nos levar de novo naquela mesma cena, até a gente evitar aquele caminho. As primeiras vezes eu passava lá, o coração acelerava. As primeiras vezes que eu passava, eu lembrava da queda, eu no chão, as pessoas aglomeradas ali, a ambulância chegando, o rapaz desesperado, aquela coisa toda. Hoje eu passo lá, é apenas uma memória. Não mexe mais com as minhas emoções. O coração não acelera mais. Eu me lembro, claro, vou me lembrar para sempre, mas não me atinge mais. Porque eu me permiti voltar naquele lugar. Não sei se você está entendendo isso. Mas Jesus às vezes vai nos levar nos lugares onde nos humilharam, nos pisaram, onde algo deu errado. Vai nos levar lá outra vez, para aquele lugar não ser mais bloqueio. Pessoas tentaram engravidar, mulheres tentaram ser mãe, não deu certo. O Senhor vai permitir que você engravide de novo. E leve essa gestação os 9 meses, os 7, os 8 meses. Vai ter a criança, vai ser bênção na sua vida. O Senhor nos levará novamente em lugares onde fecharam a porta e nos jogaram para fora, para saberem que Deus é na nossa vida. Quando Jesus chama Pedro, isso aqui é muito forte, para ir lá para as águas profundas, era Jesus curando o primeiro trauma de Pedro. Porque antes de Pedro viver o milagre, os seus traumas emocionais precisariam ser curados. Antes de Pedro viver o que ele queria viver, Jesus precisava resgatar algo em Pedro que havia sido simplesmente detonado pela frustração. Eu não sei se você já está na mentoria. Cadê? Quem está na mentoria? Quem já se inscreveu na mentoria aí, gente? Coloca aí. Eu já estou na mentoria. Coloca aí. Eu já estou inscrito na mentoria.
Só para quem está de fora saber que você já faz parte da mentoria, coloca aí, coloque, por favor. Porque vamos tratar sobre isso. Sobre a importância do nosso emocional estar curado para a gente viver milagre. Tem muita gente com a vida presa, amarrada, porque o emocional está bloqueado. Existem bloqueios na sua vida. Se são aqueles visíveis, ele é fácil de desbloquear, mas existem bloqueios invisíveis. O famoso ponto cego, o lugar onde você não consegue ver. Vamos tratar isso na mentoria. Vamos desbloquear a mente, vida de pessoas para viver milagre. Jesus queria desbloquear Pedro nesse momento. Ele queria levar Pedro para viver algo extraordinário. Quando Pedro vai aonde as águas estão mais profundas. O coração acelerou, assim como o pastor Carlos nos primeiros dias do lugar que ele caiu de moto. Coração acelerado. A frustração vem de novo. O medo, a insegurança, a impotência. E Jesus dá a ordem: Pedro, lança a sua rede para pescar. Lança a rede para pescar. Estamos aqui no mesmo lugar que você ficou a noite inteira e não deu certo. Agora lança a rede aí. Na série Atitudes, o Senhor quer que nós tomemos atitudes após o fracasso. Que nós tomemos atitude após algo ter dado errado. Eu quero que você já coloque a palavra profética. Eu vou orar por você. Coloque a palavra profética. Eu tomarei atitudes que uma vez deram errada. Coloca isso. Eu tomarei atitudes que uma vez deu errado. Que uma vez falhou. Eu vou tentar de novo. Em outras palavras, é isso. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou dar mais uma tentativa. Eu vou me permitir mais uma vez. Eu vou me permitir acertar agora. Eu vou fazer diferente. Vai lá, Pedro, joga a rede, pesca. Pedro diz: mestre, eu me esforcei a noite inteira. Em outra tradução diz: eu trabalhei a noite inteira. Não apanhei nada, não pesquei nada. Mas sobre a sua palavra, a tradução que nós lemos, mas porque é tu que está mandando. Se fosse qualquer outro, eu não iria fazer. Se a ordem viesse de qualquer outra pessoa, esquece, não ia não. Mas como é o Senhor que está mandando, eu vou lançar a rede. Porque eu sei que o Senhor tem autoridade. Eu sei que antes de me fazer pescar, o Senhor curou o meu emocional. O Senhor curou o meu psicológico. O Senhor desbloqueou essa trava que ia me impedir de viver isso. O Senhor acabou de me resgatar. Então, se o Senhor me curou primeiro para depois me fazer isso, eu vou fazer porque vai dar certo. A gente quer que as pessoas revivam, refaçam, sem estar curado emocionalmente. Levanta dessa cama, você não levanta da cama, se esforça, não sei o quê. Não é só sobre levantar da cama, é entender a raiz do problema, porque a pessoa está na cama. Não é sobre não ir querer procurar um emprego, é saber quais são as raízes. Não é sobre não querer se relacionar de novo, é tentar entender qual é a trava que fez essa pessoa não querer mais se relacionar. Nós queremos simplesmente fazer as pessoas pescarem novamente sem ser tratadas, sem ser curadas, gente. O que eu estou falando aqui é muito forte, gente. É material da mentoria, coisa forte, coisa tremenda que vamos aprender. Por isso que a vida de muita gente não muda. Porque nós estamos simplesmente tratando o problema e não a causa do problema. Quando Pedro lança a sua rede para pescar, diz a Bíblia, que foram tantos peixes que ele pescou naquele dia, que ele deu sinal para o companheiro ajudá-lo. Outro barco veio ajudar de tanto peixe que foi pescado naquele dia. Aquele dia ficou marcado com uma pesca maravilhosa. O que era uma pescaria frustrada se tornou em algo maravilhoso. Diga para alguém: Deus vai transformar a frustração em algo maravilhoso. Coloque nos comentários, coloque isso, por favor. Tudo aquilo que deu errado vai se tornar em algo maravilhoso. Vai ser maravilhoso, vai ser lindo, vai ser extraordinário o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Naquele dia Pedro foi desbloqueado, gente. Desbloqueado na vida financeira, desbloqueado nas suas emoções, desbloqueado na vida espiritual. Naquele mesmo dia, Jesus cuidou de todas as áreas de Pedro, deu a ele a salvação e promoveu ele a ser discípulo. Naquele dia, Pedro passou a servir com excelência, porque primeiro foram desbloqueados as suas crenças limitantes e os seus traumas daquele dia foram curados. Essa sexta-feira pode ser a sexta-feira do início da sua cura, do início do desbloqueio emocional e espiritual da sua vida. Se você quiser, coloca aí: eu quero desbloquear. Eu quero desbloquear o emocional, o espiritual. Eu quero viver as promessas de Deus. Eu vou orar por você nesta hora, abençoando a sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus,
Eu abençoo esse teu filho, essa tua filha. Realiza, Senhor, o sobrenatural, a tua bênção sobre ele e sobre ela. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, trazendo desbloqueios espirituais, emocionais, familiares, ó Pai. Quebrando todas as crenças limitantes, para que essa pessoa viva a promessa e bênção do Senhor. Eu abençoo no teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abre o sorrisão aí, 9h15, respira fundo. Só você que vai desbloquear, dá um glória a Deus. Isso, que bênção, o Senhor te abençoe. Compartilha essa mensagem. Eu sei que vem na sua mente pessoas que estão travadas, bloqueadas, pessoas que são profissionais, assim como Pedro era e não conseguia pescar, não conseguia sair do lugar. Manda para pessoas, faculdade, pós-graduação, sem faculdade, que não consegue sair do lugar. Manda, eu sei que vai ser bênção de Deus. E você que ainda não está na mentoria, está esperando o que para vir desbloquear? Hoje foi só uma pitadinha do que vamos receber na mentoria. Entende? Não adianta, gente, eu falo para meus pacientes, não adianta eu querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não adianta, não vai ter, gente, não vai ter. Aí eu quero que esse ano termine um ano maravilhoso, um ano promissor, eu quero que esse ano termine e tal. Tá fazendo o que para esse ano terminar desse jeito? Vamos ser adultos para entender? Ah, não estou fazendo nada, posso fazer a mesma coisa. Então o resultado vai ser o mesmo dos anos anteriores, gente. Não tem como. Não tem como. O meu resultado é a soma daquilo que eu plantei, daquilo que eu fiz. Faço coisa diferente, vivo coisas diferentes. Base é isso, é isso. Então você que não está na mentoria, vem fazer coisa diferente conosco. Vem, já chama. E vamos começar dia 20. Alteramos para o dia 27 para dar tempo de você entrar. Muita gente falou, pastor, eu não tenho valor, eu não tenho dinheiro ainda, só vou conseguir o valor do dia 20. Tá certo, então, vem. Ah, alguém me perguntou esse dia, pastor, eu não tenho valor, é R$27, mas eu não tenho, pastor. E tem dia que a gente não tem mesmo, gente. Vamos ser sinceros. Posso pagar no cartão de crédito? Pode, pronto. Tem gente aqui que nesse momento estava querendo essa resposta. Pode pagar no cartão de crédito. Então chama a gente. Eu vou te ajudar. A intenção não é o valor, gente. Não é o valor. Você sabe disso. Você sabe. Não é o valor. É sobre você querer mudar de vida. Então eu não tenho o dinheiro no cartão de crédito. Pastor, e se eu precisar parcelar? Chama eu parcelo para você. Pronto. Acabei com todas as objeções agora. Eu quero saber o porquê você não vem. Você que quer desbloquear, vem agora. Eu tenho certeza. Esse passo que você vai dar hoje vai refletir na sua vida para sempre. Será algo extraordinário. Einstein disse, quando uma mente se abre para uma nova ideia, nunca mais ela volta para o tamanho normal. É hora de expandir. É hora de aumentar os horizontes. Então vem. Deus tem coisa boa para a sua vida. Deus te abençoe.